Bom dia, tudo bom com você, meu amado irmão, minha amada irmã? Bom, eu quero pedir desculpa porque um tempinho distante aqui das gravações do nosso podcast do canal Conectados na Bíblia, mas eu quero retomar e fui muito inspirada pelo Senhor essas últimas semanas e ontem Deus falou muito ao meu coração e eu resolvi obedecer. Sim, eu quero te convidar essa semana a meditar comigo em cima dos 4 evangelhos. Sim, amados. E aí eu vou fazer logo daqui a pouco um breve resumo do que vai ser essas gravações. E que Deus possa estar te abençoando cada dia em cada leitura, tá certo? Então nós vamos fazer um podcast do desafio dos 4 evangelhos em 7 dias. Amém? Deus te abençoe. Bom, vamos lá? Nós vamos estar usando como base para fazer a nossa leitura, né, do nosso devocional, um livro chamado Através da Bíblia. Sim, é um livro muito abençoado que eu ganhei do meu pastor, né, o pastor José Hélio. E ele foi um livro que é um livro bem antigo, tá? Ele está até se desfazendo aqui. Mas eu gostei muito porque ele é um breve resumo, né, do que vem ser o estudo da Bíblia e nos ajuda a aprofundar melhor o nosso plano de estudo através da Palavra de Deus. Então, para começar, né? Então, se você que está chegando aqui no meu canal, eu sou Kelly Cristina, sou educadora cristã e eu tenho muito prazer em compartilhar contigo esse devocional, tá certo? Então, vamos orar agora? Senhor Deus, Pai querido, muito obrigada por esse dia, muito obrigado por essa semana, muito obrigado por esse momento, Senhor, em que o Senhor falou muito ao meu coração sobre meditarmos, meu Deus, ó Pai, de fazer esse desafio. E eu peço muito que o Senhor venha estar sobre os nossos corações, que o Senhor possa estar nos conduzindo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, eu quero começar fazendo esse breve resumo, né? Eu vou ler parte do livro que fala o que vem ser os 4 evangelhos. Então, a primeira pergunta que isso nos apresenta, antes de começarmos os estudos dos evangelhos, é esta: por que há 4 evangelhos? Por que não são 2, 3 ou apenas um? Isto pode ser explicado facilmente pelo fato de ter havido, nos tempos apostólicos, 4 classes representativas do povo: judeus, romanos, gregos e um corpo tomado de 3 classes: a igreja. Cada um dos evangelistas escreveu para uma dessas classes, adaptando-se ao seu caráter, às suas necessidades e ideais. Pausa bem aqui, gente. Eu achei maravilhoso, porque quando eu li esse texto, eu já ouvi em várias pregações pastores, líderes, né, falarem que os evangelhos foram escritos para pessoas diferentes. E nesse livro aqui que eu estou lendo com vocês, ele te diz quem são as pessoas. Então, assim, eu quero que quando você estiver ouvindo essa nossa meditação, essa parte na palavra, que você possa pensar assim, aonde eu estou e como que eu posso adaptar. Não é que você está desmerecendo a palavra, mas veja bem, cada um deles escreveu para um povo diferente. Então, como que você pode falar do evangelho, viver o evangelho onde você está, para que as pessoas entendam, né, e interpretem, que a sua vida possa ser uma carta, possa ser um livro que as pessoas possam ver o próprio evangelho. É isso que eu quero te dizer. Então, vamos continuar? Ele continua assim: Mateus, sabendo que os judeus aguardavam ansiosos a vinda do Messias, prometidos no Antigo Testamento, apresenta Jesus como Messias. Lucas, escrevendo para um povo culto, os gregos, cujo ideal era o homem perfeito, fez com que o seu livro focalizasse a pessoa de Cristo, como a expressão desse ideal. Marcos escreveu aos romanos, um povo cujo ideal era o poder e o exercício. E ele descreveu Cristo como o conquistador poderoso. João tinha em mente as necessidades dos cristãos de todas as nações e assim apresenta as verdades mais profundas do Evangelho, entre as quais mencionamos os ensinos acerca da divindade de Cristo e do Espírito Santo.
O referido princípio de adaptação é mencionado por Paulo em 1 Coríntios 9, de 19 a 21. Pausa bem aqui, gente. Eu quis parar aqui para a gente poder entender o que ele está falando, né? Primeiro, na nossa leitura aqui do livro, a gente vai ter esse momento onde ele vai fazer a leitura, tá? E explicar o que cada autor, né? Quando a gente fala autor, cada escritor, né? No caso, porque o autor é Jesus, mas o escritor aqui, cada evangelista vai estar falando sobre a sua perspectiva de fé, né? Então aqui a gente vê que ele vai de evangelho e vai para mencionar a vida de Paulo. Então lembra que vocês devem lembrar, você que está chegando no meu canal, ainda não tem a facilidade de entender a palavra, mas o apóstolo Paulo, ele foi ele aceitou, vamos dizer assim, a Jesus quando Jesus já estava com o Senhor, né? Então você deve lembrar que ele foi escolhido diretamente por Jesus. Jesus se revelou a ele ao ponto que o próprio Paulo foi separado para ministrar, para anunciar o evangelho a um povo específico naquela época, né? Então, esse versículo que ele está falando aqui, 1 Coríntios 9, de 19 a 21, diz assim: porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesma não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. E ele vai continuar falando, né, aqui nesse mesmo capítulo. Ele está comparando, né, essa mensagem de anunciar o evangelho de Deus, né, o evangelho da salvação. Então ele mostra o grande plano do Senhor sobre a vida da humanidade, e Paulo, ele está mencionando, né, o que aconteceu, e ele vai ler também, a gente pode comparar a sua mensagem aos judeus em Atos, né, aqui, Atos 13, de 14 a 41. Então, Atos 13 diz assim: de fato, Paulo e seu companheiro navegaram, Atos 13, de 14 a 21. De Pergue prosseguiram até Antioquia da Písidia. No sábado entraram na sinagoga e se assentaram. Verso 15. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer: irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. Pondo-se de pé, Paulo fez sinal com a mão e disse: israelitas e gentios, que temem a Deus, ouçam-me. O Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a permanência no Egito. Com grande poder os fez sair daquele país. E os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações de Canaã e deu a terra delas como herança a seu povo. E aí eu vou parar aqui, que você depois pode continuar lendo até o versículo 41. E ele está falando que ele está anunciando aquilo que ele falou na frente, né? A todos. Então, o mesmo evangelho, ele está fazendo essa menção. Então, continua a leitura do nosso livro, tá? Do livro através da Bíblia.